Está no ar o programa Fé para Vencer, disseminando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O alarido da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, que é uma ressurreição espiritual, um êxodo, uma saída do denominacionalismo para se congregar na palavra de Deus. O programa Fé para Vencer vai ao ar todos os sábados, das 9 horas às 10 horas da manhã, pela Rádio Evolução FM 98.9. A partir de agora, momento da pregação da mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Palavra rápida aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Muito bem, amados ouvintes, o apóstolo São Paulo, em outras traduções, ele chega a dizer, em outras passagens bíblicas, como por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz algo muito interessante, no capítulo 4 e no versículo de número 13, o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, acerca dos mortos. Porque o que a gente percebe hoje é uma grande ignorância. Você diz, o que é ignorância? Ignorância é a falta de conhecimento. Fulano é ignorante. Tem pessoas que é ignorante de uma forma, outros são ignorantes de outras. Mas a palavra ignorância, na essência, quer dizer falta de instrução, falta de conhecimento. E Paulo está dizendo, não quero que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, porque a gente percebe que há muitas pessoas ainda nesse espírito de ignorância na igreja, acerca dos que já dormem. Outro espírito de ignorância acerca do arrebatamento, da ressurreição. Ora, a ordem da ressurreição, a primícia já ressuscitou. A primícia dos que dormem é Cristo. Ora, se Cristo ressuscitou, aquela tumba aberta em Jerusalém é um sinal, é um presságio que outras tumbas vão se abrir. Ora, diante do túmulo de Maomé, existe um cavaleiro, um cavalo branco, todos os dias fazendo revezamento, e eles creem piamente que um dia Maomé vai ressuscitar. É claro que todos irão ressuscitar, mas a palavra de Deus diz, uns para alegria eterna, para gozo eterno, outros para desprezo, para o julgamento final do trono branco, porque todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e eles serão ressuscitados. A primeira ressurreição, de acordo com o que diz o Apocalipse no capítulo 7, bem-aventurado e santo, verso 14, aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é para o arrebatamento. Por isso que a ressurreição está relacionada, entrelaçada com o rapto da noiva do Cordeiro.
os que morreram em Cristo, na palavra, na revelação, esses vão ressuscitar primeiro. Por que então ressuscitar primeiro? Porque haverá uma outra ressurreição, chamada de segunda ressurreição. E esta segunda ressurreição é depois do rapto. Será depois dos 3 anos e meio de lua de mel na glória do rei e da rainha, do esposo e da esposa, do noivo e do noivo. Porque nesse período acontece 3 acontecimentos simultâneos. A ressurreição dos mortos, que infunde com o arrebatamento que nós acabamos de ler. Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados e assim estaremos com o Senhor. Então, a ressurreição faz parte do arrebatamento. A ressurreição, transformação e arrebatamento. Depois, Elias e Moisés descem simultaneamente para pregar aos 144 mil selados. A noiva sobe, Elias e Moisés descem e a igreja nasce, as virgens nascem, as organizações religiosas entram naquele período crucial da grande tribulação, que é 3 anos e meio de muito fogo, muito ferro quente aqui, porque serão purificados através da grande tribulação. Por isso a palavra diz: bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro e tenha direito de entrar na cidade pelas portas. Por quê? O sangue do Cordeiro hoje é a mensagem da hora. O sangue de Jesus Cristo hoje é a revelação da palavra, é a revelação dos 7 selos, aonde a noiva de Cristo está lavando suas vestiduras com a lavagem da água pela palavra, pela revelação da palavra. É o que te lava, é o que te purifica, é a palavra. Não é grito, não é movimento, não é sensação, não é sensacionalismo, é a pregação da palavra. Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Depois ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que lava o homem, o que purifica o homem não é conversa, não é piada, não é história. Você pode passar a noite toda botando a mão na cabeça das pessoas, ungindo com azeite a noite toda. Elas vão continuar no dia seguinte do mesmo jeito, da mesma maneira, porque isso pode até curar o corpo dela, mas eu quero ver curar a alma dela, o espírito dela. Só tem uma coisa que cura a alma, que cura o espírito. Não é novena, não é descarrego, não é sal grosso, não é fogueira santa. Só tem uma coisa que cura a alma do homem, o espírito do homem, é a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja, o povo sim chamado de tabernáculo, tem que entender que a sua cura não precisa depender, não tem que depender de uma reza, de uma imposição de mãos. Para com isso, já está lá atrás, isso é passado. Você tem que depender é que quando você está ouvindo a palavra, você já pode ir sendo curado, porque essa é a fé perfeita, na palavra perfeita. É a fé da Sirofenícia, que é uma fé por representação. Ela nem trouxe a filha no altar para o presbítero ungir com óleo, nem trouxe a filha ficou em casa, mas a fé dela em contato com a palavra curou a filha dela em casa. O centurião nem sequer permitiu que Jesus entrasse na casa dele. Isso é que é arrebatamento, isso que é fé de arrebatamento. O centurião disse: mestre, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse: eu nunca encontrei em Israel tanta fé. Então vai, o teu criado já está curado. Amém? Mas o que eu vejo tanto mendigos na igreja, mendigos, né? O pastor Elias classificou isso como pessoas que não têm fé, falta de fé. Recebe oração, recebe imposição de mão, recebe a bênção, ainda depois tem que ter mais uma prece, mais uma unção com óleo, mas são pessoas de incrédulas, que não têm fé na palavra, não crê no púlpito. Mas o verdadeiro eleito,
não é ignorante quanto ao arrebatamento. Não é ignorante quanto à revelação. Ele sabe, está dentro dele, há uma natureza dentro dele dizendo que haverá um arrebatamento, que haverá uma transformação, que haverá uma mudança, que haverá algo que está para acontecer. A natureza está gemendo, as pessoas estão gemendo. A Bíblia diz que toda a natureza geme e está com dores de parto, porque eles querem voltar à sua origem que foi destruída, voltar à sua originalidade que foi acabada. E Deus prometeu, assim como a natureza geme, também nós que temos o Espírito, gememos em nossos corpos, esperando a redenção do nosso corpo, esperando a redenção. E essa hora está chegando, porque ele disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque senão, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Há pessoas que não têm esperança. Tem gente que diz assim: a minha esperança, a esperança é a última que morre. É o contrário. A minha esperança não é a última que morre, porque se a minha esperança é a última que morre, eu estou feliz, porque a minha esperança é Jesus, e Ele morreu e ressuscitou. Então eu estou descansado nessa grande e bendita esperança que é Cristo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Olha aí, dormir em Jesus, não disse na igreja, eu não disse na sua religião, na sua catedral. Eu disse que dormir em Jesus, morrer em Cristo, é outra coisa. Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, isto é, não seremos de estorvo, de atrapalho aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Amém. E com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que é a mensagem da hora. Você já ouviu este alarido? Então fuja do sistema, fuja de Babilônia, fuja da confusão e esteja debaixo da cruz, esteja em Cristo Jesus. Fé para vencer.